a diferenciar dois tipos de excursão. Começamos daí. Existe uma excursão que nós chamamos de pontual. A propósito, eu distribuí, o professor Alexandre gentilmente colocou na página de vocês, na página da disciplina, um texto chamado A Excursão Linear no Ensino de Geografia, que foi escrito esse texto já há alguns anos por mim e por Aline Áurea, né? Nós dois redigimos esse texto e foi publicado numa revista de São Paulo, da AGB, Associação dos Geógrafos Brasileiros, de Bauru, no estado de São Paulo. Está lá publicado e vocês têm uma cópia que deverão ler, ou talvez todos já tenham até lido, né, que está nessa página da turma. Eu não sei, é no Teams também. Está lá compartilhada essa questão. Então, a primeira coisa é esse tipo, eu dizia, né, um tipo de excursão que nós chamamos de uma excursão pontual. Em que consiste uma excursão pontual? Uma excursão pontual, o nome já sugere, né, alguma coisa, significa aquela excursão em que sai um grupo de estudantes de qualquer nível, desde o fundamental até um nível de doutorado, e vai para um determinado local. Suponhamos, a Guerra de Canudos. Então, lá na Bahia, um local histórico, né, muito bem descrito por Euclides da Cunha, no clássico Os Sertões. Então, nós vamos sair para esse local. Então, o que interessa é estudar alguns aspectos históricos lá onde se deu a Guerra de Canudos. Lá na parte mais elevada, inclusive. E só isso, quer dizer, vamos tratar, se fosse o caso, iríamos tratar desse ponto, dos aspectos históricos de um ponto no território baiano. E depois de explicado todo aquele arcabouço, né, de conhecimentos históricos naquela área de Canudos, então se voltaria para o seu local de origem. Então, isso é que é uma excursão pontual. Já a excursão linear, que é a que estamos propondo para a disciplina de mudanças climáticas, ou, vamos dizer, no sentido mais amplo, a disciplina de climatologia. Então, a excursão linear já é uma aula em movimento. O que é isso? É que nós vamos num veículo, num ônibus, preferencialmente, vamos nesse ônibus em linha, vai atravessando cidades e mais cidades, povoados, vilas, etc. Nós vamos ali acompanhando uma linha, que pode ser uma BR, pode ser uma rodovia secundária, e ao longo dessa linha, os fatos vão surgindo, às vezes abruptamente, e os professores vão explicando os fatos que, previamente, como agora, previamente já teriam sido explicados em sala de aula. Então, a excursão é o quê? É aquela aula que se dá em movimento, dentro de um ônibus. Faz-se também paradas. Por exemplo, tem um fato importante, uma influência do clima sobre uma determinada formação vegetal, suponhamos. É preciso ali tecer algumas considerações. Então, o que é que se faz? Se faz uma parada, se desce e começa, então, a aparecer as explicações que os professores vão fornecer aos alunos, e depois se dá uma discussão, que é muito importante, uma discussão entre os alunos e entre alunos e professor, para se chegar àquilo que já falamos certa ocasião, que seria uma espécie de dialética embrionária, né? Uma dialética, ou seja, uma exposição de contrários. Eu não concordo que isso aí foi influenciado por um clima seco, pelo menos no presente não foi, porque aqui é assim, assado. Então, aí seria o quê? Uma luta de contrários de opinião. Isso é feito quando? Quando se faz uma parada. Então, o primeiro aspecto é esse. Discussão linear é uma aula em movimento. E aí, como toda aula, é preciso atenção, é preciso um certo silêncio. Essas são as condições objetivas, né?
silêncio para que se tenha um aprendizado melhor e uma melhor sedimentação dos conhecimentos, que são muitos, que surgem numa discussão desse tipo. Para um doutorado em agroecologia, eu acredito que uma discussão se reveste de uma grande importância. Então, abro aí para uma rápida discussão com vocês, que é a seguinte: que importância tem para um doutorado de agroecologia uma discussão linear, na opinião de vocês? Entenderam a questão? Vamos participar, pessoal. Qual a pergunta mesmo, professor? A pergunta é assim: qual a importância que tem uma excursão linear para um curso de doutorado em agroecologia? É uma das perguntas que está na lista lá, né? Sim. Quem gostaria de opinar? Pode também, não tem importância. Não obrigatoriamente tem uma importância. Eu acredito que tenha. Que tem importância para o reconhecimento do território. Eu acho que a experimentação de uma excursão linear, também chamada como pontual, como você está falando, é importante até para fazer aquele diário de campo, né? Para a gente interagir com o território, com o espaço. Eu sei que não vai ser o espaço estudado para todos, mas, na minha visão, essa excursão linear, que vai ser em um espaço completamente diferente do que nós vamos estudar, mas ela vai servir de parâmetro. Por exemplo, eu moro em Jacobina e depois de nossa aula aí, na minha vinda de Juazeiro para Jacobina, eu já vi os montes e as rochas já diferentes, com uma nova visão. Por conta do campo, é isso? Por conta também das aulas, e é como se eu já estivesse fazendo a aula de campo, mesmo sem as suas instruções. Muito bem, obrigado. E você, Jadson, Jefferson, o que é que você acha? Eu gostei bastante, assim, é um texto um pouco assim, eu nunca, na verdade, tinha visto, assim, eu já participei de algumas discussões, mas não de caráter linear, né? Eu fiquei instigado com a forma como que o professor ele relata também a questão da forma que foi, né? A discussão linear que fez até o município de Madre de Deus. Eu também sou de Pernambuco e assim, uma das questões que eu mais assim, me instigou, professor, é a questão do caráter interdisciplinar, né? Por a gente estar dentro de um doutorado, né? Interdisciplinar, né? E a discussão linear, ela tem esse caráter, né? O professor vem trazendo isso no texto, né? O caráter da interdisciplinariedade, né? E assim, uma das contribuições que eu acho que traz bastante na observação, no caráter que o professor traz das observações que faz durante o percurso, nas paradas. Eu acho que isso pode ser muito proveitoso, principalmente nos trabalhos que a gente for fazer também de campo. Eu acho que eu compartilho um pouco com o companheiro nesse sentido, né, de como a gente pode se apegar a alguns detalhes, algumas observações, mesmo que o professor fez essa discussão linear a partir de um contexto da geografia, né, mas minha grande observação era como trazer isso para dentro de outras áreas, mas não ficava somente preso na geografia, né? O professor conseguia transitar, né, em outros espaços, né? Então, eu acho que essa transição que o professor faz, né, a partir da discussão, né, em outros espaços, eu acho que isso vai ajudar bastante a gente também a transitar em outros espaços e trazer isso para dentro do nosso objeto de pesquisa. Muito bem, é isso mesmo. É exatamente isso. E mais alguém quer opinar? Tem alguém ainda que quer falar? Não? Então vamos adiante. Todos, então, entenderam a diferença entre uma excursão pontual e linear e entenderam a excursão que vamos fazer, que é
aquela de caráter linear. Bom, mas toda excursão, seja ela linear, seja ela pontual, ela tem um momento, uma etapa que é obrigatória. Sem ela, o fracasso inevitavelmente acontece. E esse momento nós chamamos de o momento de preparação para a excursão linear, ou o momento de preparação da excursão linear. Esse é um momento rico. E eu vou mostrar a vocês, em linhas gerais, quais são os aspectos dessa preparação, até porque acredito que tem aqui vários professores universitários e que já aplicam ou já fazem uso dessa metodologia para a realização de alguma excursão linear. Não é? Então, mesmo aqueles que já sabem, estes podem colaborar conosco, acrescentando algumas observações. Primeiro aspecto dessa fase de preparação. Você não pode sair para fazer uma excursão sem estabelecer um roteiro. Primeiro porque o setor da universidade não liberaria o ônibus. A pergunta inevitável é: vocês vão para onde? Sem isso, não há liberação de ônibus, de verba, de nada. E também para o processo ensino-aprendizagem. Vejam bem, se eu não sei para onde vou, eu não sei o que vou dizer. Se eu não sei o que vou dizer, a excursão não tem nenhuma importância. Então, não é o nosso caso. Por quê? Porque nós estabelecemos um roteiro prévio, inclusive para discuti-lo com os participantes, e essa escolha não foi feita também aleatória, ela foi feita a partir da existência de fatos diversos que justifiquem, que expliquem a preparação e a realização de uma excursão linear. Então, estabelecimento do roteiro. O roteiro não precisa ser, nesse momento, muito detalhado, definindo povoado por povoado, distrito por distrito. Não é necessário isso, mas, pelo menos, os municípios que serão atravessados por uma excursão deverão ser definidos, deverão ser estabelecidos. Em seguida, nós temos que ir para uma coisa essencial que vocês que estão numa fase já preparatória de uma tese, já fizeram uma dissertação de mestrado, sabem da importância dos objetivos geral e dos objetivos específicos. Então, estabelecer claramente esses objetivos e, no final do trabalho de campo, da excursão linear, é preciso ver, isso é o mais importante, se os objetivos estabelecidos, se esses objetivos realmente foram atingidos. E a gente sente quando os objetivos de uma aula, como os objetivos de uma aula em movimento, ou qualquer coisa parecida, até de uma palestra, foram ou não atingidos. Em geral, pela reação dos participantes. Depois, na vida, vocês me dizem, ou podem me dizer, se realmente é assim. Tá? Então, pela satisfação, pelo grau de satisfação dos participantes, mesmo cansados, a gente sabe se os objetivos foram ou não atingidos. Terminada essa parte da definição dos objetivos geral e específicos, se vai para uma coisa muito importante, que eu acho que todo professor deveria pensar um pouco nisso, que são as dimensões de ensino. Então, nós vamos precisar, para essa discussão, depois de estabelecer roteiro, estabelecer os objetivos, a gente precisa definir as dimensões de ensino. Que eu gosto muito dessa classificação, elas podem ser divididas em dimensões conceituais, dimensões procedimentais e dimensões atitudinais. Alguém tem alguma ideia do que são essas dimensões de ensino? Isso pode até ser para um trabalho de extensão rural, pode ser muito bem aplicado numa visita que se faça a um agroecossistema determinado, e lá você estabelece o que é que você quer de dimensões de ensino
para, quando chegar naquela localidade, você aplicar. O que seriam as dimensões conceituais? As conceituais é quando é feita a identificação do campo, quando se traz o conceito mesmo do que seriam as condições climáticas ambientais existentes ao longo de todo o percurso, a identificação da ação do homem no meio ambiente, a interferência das condições paleoclimáticas, o movimento, as manifestações das placas tectônicas, a questão do relevo, é quando se trabalha com a questão do conceito da geofísica, da geociência como um todo, a partir das observações que são feitas ao longo da excursão. Quem é que está falando? Que eu não estou vendo, só estou vendo aqui a minha imagem. Adla. Quem? Adla, é porque... Adla. Certo, Adla. Obrigado pelas colocações. Veja, as dimensões conceituais se voltam exatamente para isso que você falou, para os conceitos que deverão ser esmiuçados durante o trabalho de campo. E eu pergunto, se essa excursão fosse uma excursão em que privilegiasse os fatores, fenômenos socioeconômicos, também poderíamos estabelecer dimensões conceituais, ou estas só podem ser voltadas para a questão do físico, do natural? O que acham? Entenderam a questão? Porque nós estamos fazendo um trabalho de física, geografia física, de ciência da natureza, vamos chamá-la assim, ciência da natureza. Mas aí eu pergunto, e se essa discussão tivesse um forte viés socioeconômico, eu poderia estabelecer dimensões conceituais, ou estas só devem ser estabelecidas quando se estuda o físico, o natural? Professor, eu, apesar de... Aqui é o Fábio, né? Sim, Fábio. Apesar de não ser muito proficiente como os colegas na área da pedagogia, eu acredito que se aplica a tudo. Porque cada área de ensino, né, a área que você está estudando, você vai ter a parte conceitual, teórica, que embasa todo o conhecimento. Então, ela se aplica independente de qual seja a área, né, do que esteja voltado à excursão. Pois não, exatamente isso. Então, isso independe da natureza da ciência que está sendo trabalhada, da questão epistemológica. Independe. Né? Essas dimensões podem ser aplicadas desde a uma excursão pontual, passando por uma linear ou para qualquer assunto que está sendo didaticamente abordado por um determinado professor. Então, ele terá que estabelecer essas dimensões conceituais. Eu vou mostrar depois as que eu estabeleci para esse trabalho de campo. Segundo grupo de dimensões de ensino, as dimensões procedimentais. E o que seriam essas dimensões procedimentais? A primeira é o conceito, né? E a segunda dimensão? Eu acredito que é aquela que leva a gente a executar algum procedimento específico, como usar mapa, bússola, coisa do tipo, né? Isso. Imagem de satélite, não é? Você fotografar. Eu vou fotografar aquilo ali para interpretar ou durante a própria aula em movimento ou quando se chega na próxima aula para debater aquilo. Então, são os procedimentos empregados que vão, como, por exemplo, um jornal, um telejornal. Eu estava agora assustado com o evento extremo de chuvas que aconteceu há 2 dias, que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Uma coisa estúpida, né? É uma força da natureza incontrolável. Já tem mortos, desaparecidos, cidades que ficaram sob as águas, casas que foram levadas, parecendo um barco flutuando ao sabor de uma corrente fluvial, né? Tudo isso eu poderia usar numa aula qualquer, minha, de vocês também, seria um procedimento, mostrar um vídeo do YouTube
para que o aluno tivesse uma conceituação mais aprofundada e com imagens sobre evento extremo de chuvas. Então, isso seriam procedimentos. Imprensa, internet, telejornal, rádio, tudo isso são procedimentos, são materiais instrucionais empregados para essa dimensão segunda de ensino, que é a dimensão ou as dimensões procedimentais. E a terceira é a mais complexa, pois não? E também, no caso, seria uma preparação teórica, né? Isso, A questão dos fenômenos observados, aqui é Franciele, conectando com a teoria e com nossos conhecimentos também, né? também. Que é o que está acontecendo agora, né? Esse fenômeno, né? Lá no É. Rio Grande do Sul. Isso. Pode ser prévio, a apresentação prévia dessas dimensões, ou elas podem se processar em plena aula em movimento, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu entrego, por exemplo, um papel em branco, que até eu vou pedir a vocês, até vocês podem guardar isso para não esquecer, que eu queria que vocês trouxessem um papel grande, não é um papel ofício, mas um papel maior, mais rígido, né? Uma cartolina, porque talvez usaremos o procedimento de interpretação de paisagens versus clima durante uma determinada área do percurso. Ok? Então, é um procedimento que vai ser feito no campo, mas previamente eu também posso, como estou fazendo agora, fornecendo informações e que são prévias para a excursão. Então, já é um procedimento que vem sendo empregado para a realização da excursão linear. Uhum. Alguém quer falar? No caso, Ninguém? Oi? Caso você está abordando a questão da caderneta de campo, né? Como a gente tinha antigamente, né? Que a gente registra todos os fatos que são observados para facilitar a nossa análise, né? E além disso, a questão da coleta de dados. A gente também pode fotografar, professor, e colocar isso ali numa cartolina de madeira para poder depois a gente ter uma ideia sobre... E deve. Certo? Pode e deve. Nós vamos falar nos procedimentos para serem empregados com a fotografia. O que não se deve fazer e o que se deve fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, já que você falou na fotografia. Um erro comum que acontece nos trabalhos de campo, nas discussões lineares, é o seguinte: a gente faz uma parada, nós descemos e tem uma paisagem muito interessante, que tem evidências de climas pretéritos totalmente diferentes que foram dos climas atuais. Ok? Aí eu digo, fotografem essa vertente aí. Aí o que acontece? Um grupo de 3, 4, 5, às vezes quase toda a turma, fica ali na frente, tira a foto e lá por trás, tranquila e discretamente disposta, está a paisagem. Então, aquela foto ela não teve importância científica. Não teve. Climatológica, paleoclimatológica, físico-geográfica, geológica, nada, porque como é que ficou o ponto central daquela fotografia? Foi a paisagem que está lá atrás ou os alunos que estão na frente? Então, claro que o que vai ser salientado é a presença desses alunos na frente da paisagem, e não seria esse o intuito. Então, a gente precisa ter cuidado com as fotografias, que é uma dimensão procedimental. Primeiro, de focar naquilo que é importante, naquilo que foi abordado. Segundo, evitar aparecer na frente da fotografia pessoas, aparecerem ali várias pessoas que fazem parte do grupo, etc., mas que estão lá na frente e que não era para poder aparecer naquela paisagem ali, naquela foto, ok? E também é muito importante, não esqueçam, quando tirarem a fotografia, bom, hoje é facílimo isso, porque tem aí os celulares da vida, uns com uma resolução excelente,
e você tira na hora e não precisa nem mandar revelar. Já aparece. Então, um avanço assim, para a ciência extraordinário. Mas é preciso colocar, primeiro, uma numeração nessas fotos. Foto 1. Foi a primeira foto acadêmico-científica que se tirou. Então, está lá, foto 1. O que é a foto 1? É a existência de uma vertente de caráter pedimentar, côncava, revelando uma provável existência de um clima, de um paleoclima seco. Localidade. Bota o nome da localidade ou a aproximação de algum fato que exista naquela paisagem. Pode ser um rio que é conhecido, às margens ou nas imediações do rio tal. E a data. Não esqueço da data. Eu perdi centenas de fotos por meu desconhecimento. Na época, era um jovem que estava fazendo a graduação de Geografia, ninguém nunca me alertou para isso. Então, tirava as fotos, cometia esses mesmos erros. Um erro era tirar foto com outros colegas. Maravilha, para meu existencial é fantástico. Eu tenho colegas que há 50 anos que eu não encontro mais, e está lá a presença dele materializada naquela foto de papel. Mas não coloquei o local nem a data. Então, quando eu vou citar, é uma tragédia. Porque se alguém pergunta, onde é isso, professor? Eu não sei. Eu não tenho essa memória tão forte, tão desenvolvida, capaz de me dizer aquilo ali foi no dia 2 de maio de 2001, ou dia 2 de maio de 1980. Eu não consigo lembrar a coisa nesse nível de situação, né? De precisão. Então, tenham cuidado, certo? Não esqueçam disso. Colocar o local, o que é que está vendo e a data, e não deixar ninguém ficar na frente. Depois que tirar a foto, é maravilha. Você agora aproveita com os colegas, senta lá num afloramento rochoso e tira uma foto que vai ficar para a eternidade. Daqui a 30, 40, 50 anos, está lá a sua existência e dos seus amigos, materializada, como falei, na imagem que você tirou num celular. Não sei daqui a 50 anos como está a tecnologia, porque na época as nossas fotos eram em preto e branco. Depois foi um avanço imenso, que eram as caras, muito caras, fotos coloridas. Agora, e que a gente esperava uma semana, 15 dias, ia para São Paulo, de Recife para São Paulo, para poder ser revelada, e depois a gente pagava uma nota por cada uma foto daquela. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Então, nós temos o terceiro e último grupo das dimensões de ensino, que são as dimensões atitudinais. O que é isso? Isso é a parte mais importante de uma aula, de uma conferência ou de uma aula em movimento, como é a excursão linear. O que seriam essas dimensões atitudinais? O que se busca com a aplicação delas? Agora é com você. É a contribuição, né, do estudante, onde vai haver a divisão das tarefas, onde vai se estabelecer as hipóteses, onde vai ser feitas as anotações minuciosas observadas durante o campo, onde vai haver a socialização para conversar sobre a compreensão do que foi aprendido durante a excursão linear, é a parte em que a gente vê o que a gente aprendeu e o que a gente observou durante o ato da excursão. Certo. E o que quer dizer essa palavra atitudinal? Diz respeito a quê? Na opinião de vocês. Pessoal, depois dessa... Estão me ouvindo? Estou, sim, muito bem. Depois dessa tomada de conceitos, dos procedimentos empregados, eu acho que essa atitudinal é mais a tomada de consciência nossa daquilo que foi observado, né? Perfeito. E mudança, né? Mudança de hábito até, não é? Só foi observado, né? Por exemplo, vamos supor, né, que um grupo de alunos, graduação, por exemplo, adora
um churrasquinho no final de semana. Adora. É uns 5, 10 na casa de um deles, aí no sertão, para o quê? Para uma confraternização com cerveja, mas vão usar o quê? Como combustível, como energia para a produção do churrasco. O que é que se usa aí, na terra de vocês? Usam o gás metano, ou melhor, o gás, esse gás de cozinha? Carvão. O carvão. Carvão, né? Aí parece uma coisa, o carvão nessa confraternização parece ser um complemento sem nenhum problema, né? Até que a gente faz uma excursão atravessando uma caatinga hiperxerófila ou uma hipoxerófila, uma caatinga, e vê, primeiro, aqueles espaços claros, abertos, em pleno domínio da caatinga, onde você não vê quase que uma espécie viva naquela paisagem. Aí, de repente, você fica curioso, né, com aquela espécie de deserto e pergunta a um popular ali nas imediações: foi que houve aqui? E está assim, sem vegetal nenhum quase. Aí o pessoal aqui tira para usar no fogo, é carvão vegetal. Tem uma caeira ali, não sei o que é feito dia e noite, está lá queimando para transformar aqueles arbustos e até árvores em carvão. Aí você começa a fazer uma associação que até então não fazia, porque vivia talvez dentro de um apartamento numa cidade grande, não tinha contato com a natureza, e observa que a excursão permitiu que ele visse a degradação da cobertura vegetal para transformar os vegetais em carvão para poder dar um prazer a pessoas, ou a pizzarias, pessoas que gostam, como eu, de pizza, e tudo bem. Agora não é mais tudo bem. Há uma mudança qualitativa nas dimensões atitudinais daqueles jovens. Ele já começa a pensar, é como caranguejo. Aí vocês não têm esse problema, não tem mangue, não tem mar, mas aqui na costa nós temos um consumo exagerado de caranguejos e goiamuns, né? Também, que é um caranguejo, uma espécie de caranguejo mais nobre, mais limpa, né? É o goiamum. Mas o caranguejo vive mais na lama, mas ambos são deliciosos. Eu gosto muito do goiamum. Muito mesmo. Adoro, é um sabor. Mas me dá uma dor saber que estão para extinguir a fauna dos estuários, a fauna dos caranguejos e dos goiamuns. Veja só. Então, eu já adquiri uma certa, não plenamente, mas uma certa consciência de que é preciso que haja uma redução nesse consumo descontrolado dos crustáceos. Mudou a minha atitude? Sim. A partir de quê? Da observação em loco, no campo, desse fenômeno. Caranguejo versus atuação antrópica. Alguém queria falar, não é? Oi, professor, sou eu, Franciela. Então, eu sou de Aracaju, né? Pronto, lá é a cidade do Caranguejo. Então, a gente tem um período da preservação do caranguejo, é o que defeso. não pode consumir o defeso. Isso, por conta disso. Mas é bem interessante, né? Durante esse período de defeso, porque as pessoas se correlacionam bastante com as fases da lua, né? Isso. O período. E os meses, tem os meses que ele não se pode pescar, o caranguejo, que é exatamente naquele momento que eles fazem aquela migração, que mantinha a espécie viva, não seria uma espécie em extinção. Mas a atitude dos alunos de ensino fundamental, ensino médio, por exemplo, é essencial. Você levá-lo para um mangue, eles vão ficar fascinados com o ambiente e você, professor, vai estabelecer uma dimensão atitudinal, vai pensar o seguinte: eu vou trabalhar algumas coisas com esses meninos para poder ser
possível que eles tomem uma consciência de que é preciso diminuir esse consumo exagerado de caranguejo e de gaiamu. Aqui, em Pernambuco, a situação está séria, muito séria, com relação à extinção mesmo, quase, dos crustáceos litorâneos. Alguém quer falar mais? Mas é gostoso, tá? É gostoso. E é Pior é a isso. gente observa que todo caranguejo que vem para a Juazeiro é de Aracaju, né? Muito dele comida na Aracaju também da região norte, né? Vem do Maranhão, parece. Parece que o Maranhão não gosta muito, salvo engano, muito do consumo de caranguejo. Aí os maiores estão vindo desses lugares. Mas aqui você só vê o que a gente diz, ironicamente, chama de chié. Um pequenininho, um caranguejo, mesma forma de um caranguejo, mas pequenininho. Aquele ali não tem importância. Conheço, professor. Conhece o chié, né? É. Gosta, Fábio? Gosto. E ele chama maré alta, né? É. Quando o mar tá enchendo, ele fica puxando com o bracinho. Caranguejo cabeludo, né? Que vocês chamam, né? Caranguejo não, o chié é um pequenininho. É o pequenininho, é o chié. Ele é pequeno. Ele é pequenininho com a pata bem descomunal. Uma delas. Isso, uma das patas. Aratu. Aratu é outro. Aratu é baiano, muito baiano, né? Os baianos adoram o aratu. Me lembro que uma vez eu fui 2 ou 3 vezes na terra de Jorge Amado, na Ilhéus, e comi muito aratu. Era uma delícia e preparavam divinamente. Também o excesso de consumo pode trazer problemas ecológicos. Bom, então ficou claro esse conjunto de dimensões de ensino. Conceito, o que fazer, como fazer, né? Que são os procedimentais. Conceituais, o que fazer, e atitudinais é como pode mudar. Como eu posso mudar ou como eu posso mudar a percepção da realidade, isso é possível, de uma classe, por exemplo. Então, a gente agora vai avançar um pouquinho, né? Falando no terceiro aspecto da execução linear, que é o roteiro, né? O roteiro. Para onde nós vamos? No nosso caso, a execução linear, eu chamei de execução linear Juazeiro, Bahia, a Senhor do Bonfim, Bahia. O percurso geral, não está detalhado, é saída da cidade de Juazeiro, a gente vai escolher, o professor Alexandre vai nos ajudar nesse aspecto, a gente vai escolher um ponto que seja na Bahia, mas que seja favorável a todos, né? Não muito distante, para que todos possam comparecer no horário certo, tá bom? Depois desse roteiro, nós temos que saber qual a distância que vai ser percorrida. Aproximadamente 125 quilômetros. Então, é como Recife até mais ou menos Caruaru. É um roteiro não muito longo, mas é um roteiro que dá para se trabalhar bem. 125 quilômetros. E vamos por uma BR única, praticamente, que é a BR-307. E qual é o aspecto assim fundamental e que, inclusive, vai determinar o clima regional e o clima local? É uma paisagem, uma unidade de paisagem, ou, se vocês preferem, um compartimento de relevo que nós chamamos de depressão sertaneja. Então, a excursão vai, nesse percurso até Senhor do Bonfim, vai atravessar uma depressão, morfologicamente falando, que é a depressão sertaneja. Só que no meio dessa depressão sertaneja, vocês conhecem, porque vivem viajando por aí, mas agora nós vamos ter um olho diferente, um olhar diferente. Então, no meio dessa depressão, aparecem umas formas de relevo meio bizarras para a monotonia da depressão, que são as áreas mais altas e de rochas mais resistentes. Essas áreas mais altas e de rochas mais resistentes são chamadas de áreas de exceção.
outros chamam de brejos de altitude, outros, dependendo do caso, de brejos de exposição. Em suma, são áreas que têm um clima que se diferencia, às vezes radicalmente, do clima das áreas adjacentes. Isso aí, nós caímos com essa observação numa coisa que chamamos de uma classificação geográfica dos climas. Então, vou falar aqui rapidamente, mas durante a discussão a gente vai abordar, e também durante as aulas dos professores, que também comigo, nós vamos todos tocar um pouco nessa escala geográfica dos climas. Primeiro, quem foi que estudou, quem elaborou, quem popularizou essa classificação? Foi um climatologista biológico, que trabalhava com a geografia biológica, chamado Maximilian, ou Max Sorre, S-O-R-R-E. É um grande nome da climatologia geográfica. Max Sorre, sujeito muito inteligente, né? Ele, nos anos 50, mais ou menos, ele publicou um importante livro sobre essa questão, e ele estabeleceu o quê? Os climas do mundo podem ser agrupados nas seguintes categorias. Primeiro, existe um clima que é mais planetário. Repetindo, eu vou depois detalhar isso com desenhos, com novos textos. Já mandei um texto para vocês, né? Já devem ter lido o texto aquele texto é clássico. O mundo inteiro cita ainda hoje aquele livro de Max Sorre. Então, temos nesse fato, nós temos o seguinte, um clima planetário, e esse clima planetário foi chamado de um clima zonal. Zonal. O que é um clima zonal? O que exemplo eu poderia dar de um clima zonal? Muito simples. Um clima zonal, eu diria, os climas quentes do mundo tropical. Bom, isso é um clima zonal. Você vai encontrar em todos os continentes, na faixa de latitudes tropicais, esse clima quente. Às vezes quente e úmido, às vezes quente subúmido e às vezes quente e seco, mas quente. Então, toda essa faixa enorme que está entre os trópicos, ou aproximadamente entre os trópicos, seria um clima zonal. Mas acontece que os climas zonais, eu não posso generalizar. Por exemplo, dizer que o clima de Juazeiro, que é quente, ele é igual a um clima quente que está na Amazônia. Ou que um clima da Amazônia ele é quente igual ao clima do sul de Minas Gerais, ou do norte de Minas Gerais. Ambos são quentes, mas qualitativamente são diferentes. Foi aí que Maximilian Sorre, ou Max Sorre, fez o seguinte: dentro dos climas zonais, existe um conjunto de climas regionais. Olha lá. O clima regional, usando a linguagem do professor Alexandre, seria um clima, na teoria dos conjuntos, seria um subconjunto desse clima zonal. Aí seria o quê? Esses climas que iriam aparecer seriam os regionais, do tipo o clima da Amazônia, por exemplo, usando uma classificação mais simples, seriam os climas equatoriais, seriam os climas tropicais, seriam os climas semiáridos, os subtropicais e assim por diante. São fatias, são porções do clima zonal. Mas vai surgir no mesmo problema. Eu estou no estado da Bahia, boa parte do estado baiano está sob o domínio de um clima regional, né? Semiárido. Mas eu não posso dizer que o clima lá na área mais elevada de Senhor do Bonfim, ele é igual a um clima que está na Bahia, na fronteira com a nossa cidade de Petrolina. São secos, mas são diferentes. E lá no clima da região de Senhor do Bonfim, é um clima que tem áreas que são úmidas.
subúmidas a úmidas, por um aspecto topográfico, né? Então, fazia-se a necessidade de um clima, um tipo de clima, que refletisse o fator que determinaria essa individualidade climática. Aí o Max chamou de clima local. Então, os climas locais são climas como o lá da parte elevada de Senhor do Bonfim, ou aqui em Pernambuco, nesses maciços residuais que nós temos, Triunfo, nós temos a área de Taquaritinga do Norte e outras áreas com 900 até 1.000 metros, ou até mais de 1.000 metros, ali define-se um clima mais úmido. Mas o importante é como chamá-lo. Seria um clima local. Algumas pessoas empregam, às vezes, a palavra microclima para um clima como esse no final da nossa discussão. No entanto, deve-se utilizar a expressão clima local para essas situações que eu mencionei de relevos mais altos. E para as áreas menores, dentro, às vezes, do clima local, ou até do clima regional, deve-se reservar a expressão clima de áreas restritas, ou seja, microclimas. Então, o microclima, que tem uma função extraordinária para quem vai estudar os agroecossistemas, que vão trabalhar com o plantio. É o clima micro, o microclima. É um clima que dá ao nível do solo, praticamente. Um nível que está num andar inferior de uma cobertura vegetal. Então, esse é o microclima. Concluindo, nós temos o zonal, dentro dele temos o regional, dentro do regional o local, e no local, inclusive, podemos ter um microcondição climática, que é o microclima. Quem propôs isso, repetindo, foi o geógrafo francês Maximilien Sorre. Aí, aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver com uma certa nitidez. Vejam bem, vamos cair agora nessa situação que estávamos definindo há pouco. Essa imagem é uma imagem SRTM, uma imagem de radar. Hoje é o que tem de mais moderno para se estudar a natureza, para estudar o físico geográfico em escalas diversas, desde uma escala regional até uma escala micro, uma área bem pequena, um vale fluvial pode ser usado. Então, aqui nós estamos vendo o Rio São Francisco, não sei se está aparecendo uma setinha aqui no meu cursor, e ele está passando por aqui, ó, aqui Sobradinho, e do outro lado de Petrolina está o Juazeiro. Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. Está aqui. Aí nós vamos pegar uma BR que vai sair em linha reta, um bom tempo em linha reta, até chegar na localidade que parece que fica por aqui, que não está indicando essas cidades, está Senhor do Bonfim. Apesar de ser apenas uma distância de 125 quilômetros, mas a variedade de paisagens, de quadros climáticos, quadros botânicos, etc., é enorme. Vejam, aqui essas áreas vermelhas são as áreas mais altas dessa imagem de radar. Essas áreas verdes são as áreas mais baixas, litorâneas. E essas amareladas e alaranjadas são áreas de altitude crescente, até chegar a esses níveis mais altos aqui, que superam 1.000 metros, nessas áreas que a gente chama de áreas de cimeira ou áreas de topo. Mas vejam que tem áreas que são muito altas e tem áreas que são rebaixadas entre essas áreas mais altas. Isso tudo vai gerar climas locais. Exemplo, o clima que está aqui em Bonfim, ele é mais úmido, mais chuvoso, inclusive, e influencia na paisagem vizinha com o verde da vegetação, que numa época de déficit hídrico, na região de Petrolina, de Juazeiro, a gente vê uma caatinga esturricada, né? Uma coisa assim, parece que alguém tocou fogo em toda aquela cobertura vegetal. Aí vamos ver que coincide essas áreas mais baixas com as áreas mais secas. E as áreas mais úmidas
com as áreas mais altas ou voltadas aos fluxos de ar. Isso é uma relação dialética muito interessante entre relevo, umidade e precipitação, que a gente vai observar com muita tranquilidade aqui nessa paisagem até chegar em Bonfim. Tá certo? Outra coisa, esse Vale do São Francisco, ele abre esse Rio São Francisco abriu aqui um vale, né? Durante milhões de anos ele abriu esse vale, e esse vale acaba canalizando o fluxo de ar que vem aqui do Oceano Atlântico. Então, esse fluxo de ar também determina o quê? Determina, em áreas secas, como Petrolina, temperaturas mais baixas no inverno. Eu tenho conhecimento de que já houve anos em que Petrolina, impressionantemente, chegou a atingir 12 graus Celsius de madrugada de temperatura. Então, isso é uma mudança do quadro térmico, como também já superou mais de 40 graus à sombra. Então, tudo isso tem relação com o relevo, a disposição do relevo e a relação com os fluxos de ar que estão se deslocando sobre esta superfície. Isso tudo vai ser abordado mais adiante, teoricamente, com vocês. Quais os objetivos? Eu estou avançando para não tomar muita paciência de vocês. Mas vejam, eu disse que toda discussão previamente precisa estabelecer o quê? Objetivos e as dimensões de ensino. Qual foi o objetivo geral que pensamos para essa discussão linear? Primeiro seria examinar os elementos que são responsáveis principais pela elaboração das paisagens do sertão baiano, levando-se em conta as conexões dialéticas. E aqui vai cair no clima, obrigatoriamente. Muito da paisagem que nós divisamos numa discussão como essas paisagens são resultantes de quê? São resultantes da ação climática e paleoclimática milenar. E durante esses milhares de anos e até milhões de anos, houve mudanças climáticas significativas sem nenhuma participação do homem, e sim da relação entre a Terra e o Sol. E é uma conexão dialética que vamos também, caso haja oportunidade, vamos discutir com vocês. Geral, ver essas relações entre os elementos do clima responsáveis pela elaboração das paisagens do sertão baiano. E, especificamente, aí vemos os detalhes, né? Analisar no local as interferências dos climas atuais e pretéritos na dinâmica das paisagens sertanejas. Mudar esses climas, em que direção? Como é que a gente vai descobrir realmente que houve uma mudança climática há 1.800.000 anos, por exemplo? Ou até mais recentemente, há 20.000 anos antes do presente, houve essa mudança climática? Onde estão os registros delas? Se tivermos a sorte, poderemos encontrar alguns registros desses quando passarmos em estradas que cortam certas vertentes. Segundo objetivo específico, examinar no campo essas mudanças, possíveis mudanças climáticas no sertão baiano. Mais úmido, a mudança foi mais úmido, menos úmido, mais seco, menos úmido, e assim por diante. Essas foram o que se acredita, né, ocorreu, isso foi o que ocorreu no Nordeste brasileiro, em especial na Bahia, durante o período geológico que chamamos de Quaternário. E observar no campo, isso é no final da discussão, sobretudo, uma área de exceção à semiaridez, ou seja, um clima local mais úmido ou subúmido. Ficou claro? Ficaram claros esses objetivos? Sim, professor. Bom, vão acompanhando. Depois eu vou passar essa exposição para vocês, tá? E os conceitos? Que dimensões conceituais a gente pretende trabalhar no campo, ou mencionar para vocês durante as exposições orais que iremos fazer? Primeiro, como é o clima do semiárido? Quais são as suas características mais marcantes? Por que ele existe?
que o nosso clima não é igual ao da Amazônia? Questões como essas são dimensões conceituais. Em seguida, analisar as mudanças das variáveis atmosféricas, especialmente temperatura e umidade ao longo do trajeto. Mas não apenas, não só são essas variáveis que determinam o clima de qualquer lugar, mas tem outras, pressão atmosférica é uma. Mas as variáveis principais são temperatura e umidade. Outra coisa, que repercussões climáticas se observam no quadro biológico em função dessas variedades atmosféricas? Quais são as repercussões climáticas que se verificam sobre o quadro biológico? E, por último, é uma coisa que eu ainda espero abordar com vocês, que é a observação in loco dos fluxos de matéria e de energia nas paisagens, que geralmente são comandadas pelas precipitações atmosféricas. Vejam que, como está aí apresentado, eu acredito que esse tipo de atividade tem uma importância grande para um doutorado, como que vocês estão trabalhando. Os procedimentos, bibliografia, são as mais comuns, um mapa geológico, um mapa de clima da área, eu vou passar isso para vocês, principalmente o mapa de chuvas, desde Juazeiro até o final da discussão, anotações necessárias, isso você não pode esquecer, levar uma... É primitivo mesmo, viu? É Neandertal, essa estratégia. Levar uma prancheta e nessa prancheta vocês vão colocar a caderneta de campo que eu vou depois compartilhar com vocês. Tá bem? Aguardem aí, porque eu não tive tempo hoje ainda de encontrar uma caderneta que eu uso frequentemente. Os professores, durante o percurso, vão fazer uma exposição oral, ou dentro do ônibus, em movimento, ou nas paradas. A gente vai usar um outro instrumentozinho, que é um microfone que a gente coloca no cinturão e com pilha e tal, e dá para falar direitinho, todo mundo vai ouvir o que vamos expor. E importantíssima atividade, vocês vão, pelo menos, todos vão confeccionar um esboço de paisagem e explicá-lo. Numa parada que a gente vai fazer, essa tá boa, aí vocês vão pegar um lápisinho 6B, aquele mais grosso, ou se vocês levarem cartolina, pode ser até com um pincel desse que se dá aula, né? Com ele, né? Aquele pincel também serve para vocês tentarem fazer um esboço de paisagem. Em geral, na primeira vez, alguém sente dificuldade. Não sei, eu não sou nenhum desenhista, eu não acerto fazer isso. Não precisa ser um Leonardo da Vinci. Não precisa. Basta que você dê uma ideia no papel, no plano, do que é que tem ali naquela paisagem. Aí vocês vão ver como uma atitude, uma dimensão atitudinal vai ser atingida por vocês. Atitudinais. Desenvolver um olhar diferente dos participantes das paisagens, onde se situam agroecossistemas. Algum agroecossistema deve existir nessas paisagens. Então, com uma discussão assim, eu espero que haja um olhar diferente de todos sobre essas paisagens. Outra dimensão atitudinal, sensibilizar o participante, o doutorando, para a verificação em campo da importância das condições climáticas para os estudos agroecológicos. Então, a gente vai lançar perguntas e, na hora, a gente vai debater, mesmo dentro do ônibus, e a gente vai terminar tirando uma conclusão importante que poderá sensibilizar todo mundo. E, por último, identificar áreas degradadas e desenvolver em cada um uma atitude de preservação ambiental. Eu sei que isso nem é preciso, no caso de vocês, se fazer, porque todos já devem ter essa atitude de preservar o meio ambiente, mas não custa nada a gente ressaltar, né?
A necessidade da caderneta de campo. Eu falei há pouco, né, sobre a caderneta de campo. Ela tem uns elementos fundamentais que devem ser preenchidos. Até no texto eu mandei uma discussão que um aluno fez uma resposta lá para essa caderneta de campo e eu tirei aquelas anotações dele e coloquei naquele artigo. Então, a primeira coisa que não se deve esquecer, ao entrar no ônibus, pergunta ao motorista qual é a quilometragem aí do ônibus. Se tiver quebrado, aí dançou tudo, né? Se o odômetro lá estiver com problema e não estiver funcionando, então nós não vamos ter essa variável distância. Vamos ter altitude, porque eu vou levar um altímetro. Então, anotação da quilometragem inicial do ônibus e dos fatos ressaltados pelos docentes. Por exemplo, olha, tem um momento que eu posso dizer assim, vejam aqui como os solos são rasos. Isso tem uma relação com o clima ou com o relevo. No caso ali que é plano, é talvez muito mais o clima do que o relevo. Aí, a anotação. O professor salientou que o solo na área é raso e que isso é uma função de, e coloca lá o que eu sugeri como causa. Isso vai até o término da discussão. Então, quando chegar no ponto final de bom, nós vamos terminar aqui o nosso trabalho de campo, aí vocês anotam a quilometragem do ônibus. Atenção, essa quilometragem é do ônibus, porque a quilometragem do início da discussão pode ter lá o ônibus com 4 últimos números, 32, 21. Mas isso não é a quilometragem inicial, é a quilometragem do ônibus. Ele parou ali naquele valor. Aí você vai colocar 21,41, por exemplo, igual a 0 km. Ou seja, aquele é o quilômetro zero. E eu terminei 100 quilômetros ou 123 quilômetros depois. Aí você transforma a quilometragem do ônibus nessa quilometragem de 123 quilômetros. Então, tudo deverá ser feito assim. Ou você, na hora, transforma, ou você coloca a quilometragem do ônibus, mas, ao chegar em casa, não esqueça de colocar a quilometragem em relação ao zero, ao início. Ok? Então, esses são os elementos que a gente considera fundamentais para essa caderneta de campo. Vejam aí o exemplo. O exemplo de um preenchimento de caderneta de campo numa excursão linear. Colunas, e você vai preenchendo cada coluna dessa com... Primeira coluna, a quilometragem do ônibus, que eu acabei de falar. A altitude do fato ou do fenômeno que está sendo ressaltado pelo docente ou pelos docentes. Um exemplo. A quilometragem de saída do ônibus foi de 0,340. 0,340. A altitude eu medi com o altímetro e deu 40 metros, certo? Aí o que foi que eu falei, né? Eu disse, olha, estamos iniciando a excursão aqui, são 7 horas e 30 minutos, e comecei a explicar alguns assuntos naquele trecho que está a 10 metros e que é o quilômetro inicial da excursão. Depois, andei mais 25 quilômetros, aí cheguei no quilômetro, sei lá, 9 quilômetros, de 40 para 49, e a altitude é 35. Aí fiz algumas observações. Aí cada um vai sintetizando isso que foi falado. Por que a minha preocupação com isso? Porque vai haver uma avaliação, infelizmente, a gente tem que cumprir as normas da instituição, e a instituição pede que os alunos de qualquer nível, graduação, mestrado, especialização, doutorado, tem que ter avaliação. Então, a avaliação, uma das avaliações, será exatamente um relatório da excursão linear, que está dissecado em tudo isso que eu acabei de falar. Vocês têm alguma dúvida até agora?
Não, professor, pode continuar. Professor, eu gostaria de saber se o senhor poderia depois dispor esse slide para a gente montar um esquemazinho, né, um passo a passo, para ir preenchendo, porque não vai dar para lembrar tudo direitinho, não. Sim, mandarei, com certeza. Agradeço imensamente. E não deixe de ler aquele texto da excursão linear que eu mandei, que o professor Alexandre disponibilizou gentilmente lá na página de vocês. Tá? Tá tudo escrito, inclusive esse que vocês estão vendo aí na tela, esse exemplo está lá, foi o exemplo que eu utilizei para o artigo. Exatamente isso aí. E ainda tem uma outra ficha de campo que é mais detalhada, porque eu faço perguntas. Isso aqui é isso ou não? Sim ou não? Sim ou não? E eu vou também mandar para vocês. Olha, tem um outro... Professor? Oi? Eu queria ver duas coisas. Primeiro, no caso, a gente vai ter que ficar perguntando ao motorista quando parar Aí, o que é mais prático? Nomear uma pessoa, certo? Uma pessoa, um colega de vocês, que vai ficar ali com a função, ficar atento para toda vez que eu começar a dizer, vamos ver a quilometragem aqui desse rio aqui, porque veja, é um rio típico de um ambiente de clima semiárido, etc. Aí a pessoa vai lá junto do motorista por trás, para não atrapalhar a visão dele, né? A atenção também, e pergunta, olha lá no odômetro do carro, qual é a quilometragem? 35,42. Aí diz para todo mundo, quilometragem 35,42. Aí a pessoa anota. Depois é que vai, preferencialmente, transformar aquele número no número 0, a partir do 0, lá de Juazeiro, de onde saímos. Respondido? Outra coisa que era, professor, se a gente pode usar aqueles aplicativos para a gente também fazer tipo um mapa do deslocamento, do ponto inicial ao ponto final, com as paradas. Pode, tem problema. Se tiver internet ou se o aplicativo permite que você possa ter um movimento, né? Você está fazendo, representado ali no aplicativo, ótimo. Eu não sei se existe, eu nunca usei. Mas se tem, é muito mais prático. Tá bom. Tá bom? Quando não tem isso, vai para perto do motorista e observa esses dados. Mas veja, já perto de finalizar aqui a nossa exposição, eu estou mostrando, foi um desenho feito por mim num campo, indo para a Fazenda Nova, em que eu vi uma paisagem marcante ali. Aí eu olhei e comecei a desenhar, a fazer um esboço de paisagem. Aí coloquei todos os elementos visíveis. Um maciço residual aqui, mais elevado, um Inselberg famoso de Caruaru, né, o Morro do Bom Jesus, parece um cuscuz assim, mas isso aqui é uma paleoforma de relevo. Aqui já foi muito mais seco. Tem outro Inselberg, aqui tem essa rodovia que segue quase em linha reta, depois ela sofre um desvio para a esquerda e vai para a Fazenda Nova, que eu acho que vocês conhecem pelo fato artístico e religioso, que é a Paixão de Cristo. Todo ano leva muitos milhares de cidadãos do mundo inteiro para assistir a essa peça, que é, por sinal, muito bonita. Aí eu fiz um esboço né? Um esboço dessa paisagem. Depois, em aula, eu comentei essa paisagem, que desenhei com esse lápisinho. Não está bom, não está bem desenhado, porque isso foi dentro de um ônibus, tá? Isso aqui foi dentro do ônibus, por aqui. Eu estava próximo à entrada de Caruaru, como eu já conhecia essa área, eu fui fazendo um esboço dessa paisagem. Mas vocês vão fazer isso também, quando necessário. Vocês vão ver que é uma prática muito interessante, principalmente para quem exerce o magistério superior. Outra dimensão procedimental é um mapa geológico. Esse mapa eu vou passar para vocês. Aí, quem tiver dúvida para interpretar um mapa desse, entre em contato comigo e a gente conversa. E ainda vamos ter uma aula, me parece. Além dessa, eu vou ter uma outra aula, e a aula de campo. Eu explicarei o que é que esse mapa contém. Por exemplo, essas linhas retas aqui, ó, não tem umas linhas escuras?
cuidado para não confundir com estrada, mas essas linhas escuras aqui são falhas geológicas. Isso é uma área muito importante, porque, em geral, tem água subterrânea, água de subsuperfície. Então, se aqui tem uma propriedade, essa propriedade, se sabe aqui a pessoa que isso é uma falha, deve procurar água por aqui, e não nas áreas impermeáveis sem estarem fraturadas ou falhadas. Então, aqui tem toda a geologia desse trecho que vai por aqui, né? Chega até Senhor do Bonfim. A gente sai de Juazeiro, por aqui, né? Vem aqui em linha reta, tal, tá por aqui. Aqui fica o Senhor do Bonfim. Então, o Senhor do Bonfim está com toda a sua geologia geral descrita nesse mapa, que eu já tenho essa imagem, vou compartilhar com vocês, e vocês procuram imprimi-la e levá-la para o trabalho de campo. Outro elemento, e aí é da nossa disciplina... Oi? O senhor vai disponibilizar todos esses mapas para a gente previamente, não é isso? Tudo. Vocês vão imprimir e vão levar numa pastinha. Certo. De preferência ampliado, né? Ampliado. Porque no celular não dá muito para ver isso aí, não, tá? Você vai aumentando, chega um ponto que não aumenta mais e não chegou a lugar nenhum. Então, é melhor ampliar por aqui, né? Olha, o que é esse mapa? É um mapa de clima, de um elemento de clima, chuva. Isso aqui são as isoietas anuais. E mostra o quê? Isso aqui, esse mapa mostra a distribuição espacial das chuvas. Aí vocês veem, por exemplo, se forem olhar, quando estiverem com ele em mãos, vocês vão ver que essa área daqui é a área mais chuvosa. Aqui. Aqui fica Bonfim, aqui por baixo. E aqui temos uma espécie de ilha de umidade. Ó. Uma área de exceção à semiaridez no sertão baiano. Agora, eu pergunto, o que justifica essa ilha de umidade aí no território baiano? Isso é um clima regional ou é um clima local? O que acham? Isso aqui, ó. Essa parte toda aqui. O que vocês acham? É um clima local, não? Clima local. O que é que determinou esse clima local? Ele tá parecendo ser um brejo. Um brejo Um brejo, exatamente, um brejo. Exatamente. Uma área de exceção. E o que determinou esse clima local? A gente já falou isso há umas 2 horas, 1 hora atrás, mais ou menos. O que acham? A forma dessas isoietas vai me dizer o conteúdo. Impressionante. Vejam que tem um desvio aqui para noroeste, né? Aqui, ó. Noroeste. Essas isoetas se aproximam com valores maiores do que o regional e com esse desvio para noroeste. Quando a gente vai ver o fluxo de ar, vejam como a natureza é interessante. O fluxo de ar que domina aqui boa parte do ano, não todo o ano, é um fluxo, às vezes, de nordeste, ou, perdão, sudeste, noroeste, ou então, às vezes, de noroeste, sudeste, mas dominante aqui mesmo, como boa parte do território brasileiro, são os alísios. Então, esses alísios levam uma certa umidade para cá, para noroeste. Mas, como encontra um relevo mais alto, então isso aqui se resolve em que termina sendo uma área de maior umidade e de mais chuvas aqui, nesse trecho. Então, é um exemplo do relevo nas condições climáticas regionais. O relevo que determinou nessa região uma condição de um clima subúmido a úmido até. Aqui tem mata aqui em cima, ou tinha, né? Com a degradação, desaparece tudo. Mas aqui existia mata.
como ainda em certas áreas de Pernambuco, não totalmente degradadas, existe mata. Quando você desce para essa área daqui, você vai ver que essa área é uma área mais seca, uma área com menor pluviosidade, com menor quantidade de chuvas. Então, essas áreas secas, quando a gente associa com o relevo, essas áreas são mais baixas. É a depressão sertaneja. Então, a maior parte da nossa discussão vai ser sobre a depressão sertaneja, mas que está verde agora, porque tem chovido bastante. Mas se fosse um ano de seca, a percepção nossa seria de um quase deserto, de uma região de uma savana muito, muito agressiva. Que é assim que ela se mostra, a caatinga, durante a estação seca. Depois, há um renascer da flora, nas palavras de Euclides da Cunha. Então, relevo aqui influenciando o clima local e até o clima regional. Pronto, minha